Como funcionam as gravadoras? Quais benefícios e malefícios por fazer parte de um sistema desse de gravadora? Essa foi a pergunta do amigo que deixou aqui nos comentários. Eu vou tentar responder isso de uma forma coerente, porque essa pergunta é muito ampla. Até aconselho você a fazer parte lá da nossa comunidade. Vai ter uma live agora dia 6, isso pode ser um dos temas lá para a gente trocar diretamente para você, porque depende do momento do artista, tá ligado, mano? Qual é o seu estágio de carreira de agora? Uma gravadora, normalmente ela funciona assim, tem o AR, que é a pessoa que vai ficar vendo ali as coisas que estão acontecendo e vai, de repente, entrar em contato com esse artista ou essa artista que tem como é que fala? Esse potencial, ou tem essa potência já feita, normalmente hoje em dia. Antigamente, gravadoras viam mais o potencial das coisas e faziam um desenvolvimento artístico. Hoje em dia é mais, pô, isso aqui, aquilo dali já está acontecendo, como é que a gente pode potencializar ainda mais? Esse é o sistema que eu vejo mais realista em 2025. Aí, provavelmente vai rolar um investimento e também aquele sistema de você já estar dentro de um time de várias pessoas com conhecimento para fazer aquilo acontecer. Logicamente, isso vai de acordo com o seu momento, a nível de porcentagens, a nível de recuperação. Isso é um assunto mais profundo, tá ligado, mano? Quanto que é investido, como se recupera esse investimento, quais são os deveres e afazeres do artista junto à gravadora, a nível de porcentagens e promoções, etc. São muitas coisas, muitas variáveis, dependendo do seu nível de estágio da sua carreira. Vamos dizer que você está começando mesmo. Talvez uma gravadora ainda não seja a melhor opção, porque o seu momento não proporciona tanta força para você negociar um bom acordo com uma gravadora. E eu entendo, porque isso vai vir parte da aposta da gravadora e de investimento ela não tem garantia nenhuma, tá ligado, mano? É um sistema que depende de garantias, pois é um negócio. Como é que você vai investir num negócio que ainda é só potencial, não é potência? Por isso que hoje em dia as pessoas estão investindo mais em coisas que já estão norteadas e falando assim, cara, que dali já está seguindo um caminho que, pô, vai dar certo se a gente entrar com o nosso sistema aqui, potencializa ainda mais. Então depende do seu estágio, tá ligado? O benefício, principalmente investimento, esse conhecimento do time e você, pô, ter departamentos ali dedicados para o que você está fazendo, mas isso tudo tem um custo. Mas o custo é malefício? Aí não sei, mano, depende. Se a pessoa não for apta a fazer isso e ela quer se concentrar em música, eu recomendo, primeiramente, antes de uma gravadora, uma empresária ou um empresário que saiba até negociar com as gravadoras e potencializar a sua arte. Chegar na gravadora sem uma pessoa que te represente também pode não ser a melhor forma, porque a gravadora vai falar assim, cara, legal, você é um super artista, mas qual é o seu time? Porque a gravadora não vai fazer isso sozinha, a gravadora tem milhares de artistas e situações ali para lidar, e você sendo um artista que está começando, você não vai ter tanta essa voz no começo, tá ligado, mano? Então, como você consegue que seja benefício você estar dentro de uma gravadora, se preparando para estar dentro de uma gravadora e entendendo que certos trabalhos não funcionam tão bem para um sistema de gravadora por ter um nicho muito específico às vezes. Mas depende da negociação, depende de qual o interesse da gravadora com aquele ou aquela artista em termos de posicionamento de branding, tudo isso conta. Aí por isso que eu convidei você ou as pessoas que estão interessadas nesse assunto a fazer parte da nossa comunidade ali e trocar ideia na live, porque depende muito do seu momento. Se você tem duas músicas e ainda não tem tração nessas músicas, talvez não seja o melhor momento para uma gravadora grande, mas existe algum selo que quer apostar nisso e depois esse selo chega até uma gravadora grande com um melhor acordo, pode ser uma situação também. Depende da sua música, do seu momento. Infelizmente depende até da sua idade às vezes, porque as pessoas estão vendo ali, pô, essa música encaixa com esse tipo de faixa etária, papapá. Isso são coisas que para uma coisa mais comercial vão contar muito. Nem sempre uma gravadora está aliada com a arte, tá ligado, mano? Existem grandes artistas em gravadoras, mas a gravadora é um negócio. Então, se a arte ou o que se interessa mais pela arte e menos pelo comercial não está vendendo, a gravadora não vai se importar de falar assim, cara, eu prefiro ficar com o que está vendendo aqui e não me importa a sua arte muitas vezes, dependendo da gravadora. Aí
o que é considerado uma gravadora grande ou pequena? Uma que faz mais comércio ou uma que faz mais arte? Depende, se a que faz só arte não faz comércio e aquilo não tem uma vida em cima de um sistema que a gente ainda vive, de você ter que fazer o dinheiro para poder sustentar aquilo, provavelmente a que faz comércio vai viver mais. Então, é conseguir entender o seu momento, aonde a sua arte atinge, para saber se é um benefício ou um malefício você está dentro de um sistema desse. Muitas vezes isso pode te ajudar muito, muitas vezes pode te atrapalhar se você sair de lá, de repente, não tendo feito a melhor prática da sua arte ou dos seus movimentos em termos de direção e marketing, porque também talvez tenham falado, pô, faz mais assim, isso acontece, isso não é um problema, tá ligado, mano? Não é um problema a pessoa te dar dicas de como você pode seguir para uma coisa que você acredita ou almeja, mas depende da sua posição mesmo. Você tem que entender se aquele investimento vale, como que aquele investimento volta, tá ligado, mano? Eu acabei de adquirir aquele livro ali, Negócios da Música, e ainda não li não, mas já tive boas recomendações e até tem um link aqui embaixo também, aqui do link para você comprar, que fala bastante sobre isso também, pelas indicações ainda não li, mas vou ler. Que normalmente esses livros têm mais, esse tipo de livro tem mais informações de fora, mas esse é um livro dedicado aqui para o Brasil, eu achei interessante, por isso eu adquiri. Se você não entende e a pessoa que te representa não entende quais são os trâmites e a situação de você estar numa gravadora, talvez seja melhor estudar um pouco e se preparar para estar a esse nível de jogo, com esse nível de investimento, o quanto você tem de deveres e afazeres a partir desse nível de investimento, o quanto você tem de entrega. Se você é um artista, tipo, eu não tenho muitas músicas, eu não consigo fazer 3 músicas num dia, tá ligado, mano? Tem gente que consegue, e aí talvez uma entrega de 15 músicas por ano seja tranquilo para essa pessoa, para mim talvez seja menos tranquilo. Eu tenho que cumprir isso, está dentro do acordo? Depende do acordo. Então tudo depende muito do que é benefício e malefício. O aporte pode ser ótimo, a situação pode ser ótima, o time pode ser bom, só que o seu time é bom para conseguir comunicar com aquele outro time da gravadora grande. Não adianta achar que eu vou chegar na gravadora agora, meu problema está resolvido. Pelo contrário, você arrumou um problema maior ainda. Como, né, você está querendo ir para um maior patamar, entre aspas, você tem que estar preparado para uma guerra maior. E aí seu time tem que estar preparado. Sozinho, eu não recomendo. Eu recomendo, antes de uma gravadora, antes de qualquer coisa, você montar o seu time e a partir do seu time entender qual a melhor situação, se é gravadora, se é independente, em que lugar você vai se encaixar para o seu projeto. Tudo depende. Tem projetos que precisam de gravadora, tem projetos que a gravadora pode destruir. Tá ligado, mano? Vamos falar mais sobre isso na live. Se inscreve aqui, tem 7 dias grátis para testar. Próxima live agora, se hoje é dia 3, próxima live é dia 6 de abril, certo? E a gente se fala lá na comunidade independente de música. Qualquer coisa, deixa um comentário aqui. Todo dia eu respondo, 11h11 da manhã, independente de música. Até breve. Um só.